Como vimos no vídeo anterior, até o século XVIII, a geografia era pensada por algumas personalidades e de maneira isolada, os chamados autodidatas. Entretanto, a partir do século XIX, a geografia começa a desenvolver formando escolas. De um lado, surgiu a escola alemã, com a geografia determinista. Em contraposição aos alemães, os franceses criaram a geografia possibilista. No próximo vídeo, abordaremos as diferenças fundamentais entre o determinismo e o possibilismo. Durante o século XX, surge a escola anglo-saxônica nos Estados Unidos. Esta, mesmo tendo concepções diferentes em relação às escolas francesas e alemã, tinha um interesse comum: a expansão colonial e a mundialização do capital, o próprio imperialismo. Isso significa que o conhecimento geográfico se estrutura em diferentes níveis, sendo, todavia, transmitido segundo o que determina a sociedade estratificada. É um conhecimento que busca legitimar a sociedade desigual por necessidade, afirma Neis, 2006. A seguir, será apresentada cada uma das escolas e seus principais representantes. Como já manifestamos no vídeo anterior, por volta do século XIX surge a escola alemã, que dará à geografia uma forma moderna, que terá como representantes principais Kant, Humboldt, Reiter e Ratzel. A partir daí, teve início a aproximação do dualismo entre geografia geral e regional, principalmente com Humboldt e Reiter. Somente após os estudos desses dois autores é que a geografia torna-se uma verdadeira ciência e deixa de ser um mero saber sobre a natureza. De origem alemã, Humboldt dedica-se ao estudo da geografia e realiza grandes viagens pela Europa e América. É considerado um brilhante observador da natureza. Aplica seus conhecimentos sobre os processos físicos e na classificação sistemática na descrição comparativa das características geográficas observadas na natureza. Considera a natureza como algo estático e imóvel. Além disso, realiza excelentes estudos sobre a geografia física do universo, sendo considerado um dos maiores geógrafos de todos os tempos. Segundo Martoni, Humboldt tinha uma visão sistêmica, não analisando apenas um fator isoladamente, e sim estabelecendo relações de causa e efeito entre as partes. Ninguém mostrou de modo mais preciso como o homem depende do solo, do clima, da vegetação, como a vegetação é função dos fenômenos físicos, como estes dependem uns dos outros. Além de estabelecer o princípio da casualidade, Humboldt estabeleceu o princípio da geografia geral, em que nenhum lugar da Terra pode ser estudado sem relacionar com o seu todo e vice-versa. A aplicação desse princípio é o desmoronamento definitivo da barreira que separa a geografia regional da geografia geral, a aproximação desses dois ramos de uma mesma ciência e a sua recíproca fecundação. No dia em que foi compreendida a significação de tudo isso, nasceu a geografia moderna. Outro importante geógrafo da escola alemã foi Karl Reiter, que deu grande importância à geografia humana. Diferente de Humboldt, Reiter exerceu uma grande influência nos geógrafos da Alemanha e seu grande mérito foi ter sentido e formulado claramente os princípios que Humboldt aplicara, em vez de os anunciar dogmaticamente. Em decorrência de sua grande influência entre os geógrafos, sobretudo na Alemanha, suas ideias são utilizadas até hoje para explicar o movimento de delimitação da geografia. Outro geógrafo alemão é Friedrich Ratzel, que viveu no período da unificação alemã, 1844-1904, estando muito ligado às aspirações e necessidades da sociedade de sua época. A ideia de Ratzel versará sobre o caráter determinista, ou seja, a influência das forças naturais é que determinará a distribuição das pessoas na sociedade, ou seja, a geografia determinista a que já nos referimos. Também no século XIX, desenvolveu-se um intenso sentimento nacionalista na França, onde o conhecimento geográfico foi utilizado para satisfazer aos interesses de seu país, ou seja, cada escola procurava dar soluções e orientações que justificassem suas ações e conquistas territoriais que estivessem ligadas ao governo da qual serviam ou dependiam. A França caiu em uma grave crise econômica após a derrota na Guerra Franco-Prussiana, 1870-1871, levando os intelectuais franceses a observarem estudos que pudessem dar uma resposta aos problemas e ajudar o país a sair da crise. Isto
despertou sentimentos nacionais, inclusive entre os intelectuais, e uma autocrítica cultural e ideológica que desenvolveu na valorização dos estudos geográficos até então incipientes na França. A partir deste momento, implanta-se a cadeira de Geografia na Universidade de Nancy, que fica sob a responsabilidade de Paul Vidal de Lablache, que será o principal representante da escola francesa. Contrariando as ideias do determinismo da escola alemã, que teve como principal representante Ratzel, surge no final do século XIX o francês Vidal de Lablache, que contrapõe-se às ideias de que o meio físico determina as atividades humanas. Defende que a ideia principal do geógrafo é esta: a natureza cria as regiões, enquanto que o homem modifica o espaço físico de acordo com suas necessidades locais e regionais. Ou seja, nasce a geografia possibilista. Na França, não haverá outro espaço para a geografia além da Lablachiana, tornando-se um referencial para seu país. Sendo o primeiro professor de geografia da Sorbonne, planejou uma obra de destaque, Geografia Universal, que abrangia a geografia regional em todo o mundo, mas não teve tempo suficiente para concluí-la. Seus discípulos complementaram a obra, tornando-se uma das principais publicações sobre o tema. De maneira geral, Lablache procurou estabelecer princípios básicos dos quais a geografia está relacionada com os seguintes aspectos: a interdependência dos fenômenos terrestres, o reconhecimento da influência do meio ambiente e sua relação com os homens, a necessidade de um método científico para classificar e definir os fenômenos e a interferência do homem em seu espaço geográfico. Lablache combateu o pensamento geográfico tradicional determinista de seu tempo, formulando concepções inovadoras, enfocando o aspecto humano e dando destaque à geografia regional. A escola anglo-saxônica surge nos Estados Unidos e segue um método quantitativo e teórico, impulsionando o desenvolvimento e a mundialização do capitalismo. A epistemologia da escola anglo-saxônica está baseada no positivismo lógico. Adotando o positivismo como método de investigação, essa escola aplicou a matemática como base, pois acreditava que a geografia seria mais precisa. Sobre a matematização da geografia e a quantificação, afirma-se que o uso de técnicas estatísticas, se corretamente feito, permite uma maior precisão. Os problemas práticos e metodológicos da geografia são de tal natureza que a utilização das técnicas das estatísticas é adequada para exercer uma forte atração. O que se percebe é que a escola anglo-saxônica está a serviço do imperialismo norte-americano, como instrumento de controle do espaço terrestre. A geografia quantitativa não se desenvolveu fora dos Estados Unidos e, consequentemente, não teve seguidores, com exceção dos norte-americanos. No próximo e último vídeo, falaremos sobre as correntes mais recentes da geografia, em especial a geografia sistêmica. Não se esqueça de fazer o estudo profundo da segunda e terceira unidade do caderno de estudos da disciplina. Lembre-se de que o conteúdo deste vídeo não é uma reprodução do que já foi estudado no caderno de estudo da disciplina. O vídeo foi elaborado para proporcionar um conteúdo complementar que venha enriquecer os conhecimentos obtidos com a leitura do caderno de estudos ou facilitar a compreensão do mesmo. Assista quantas vezes for necessário para que os conteúdos aqui tratados sejam bem compreendidos. Acesse o ambiente visual de aprendizagem, tire suas dúvidas, participe dos fóruns e enquetes e aproveite os materiais lá disponíveis. Até mais e bons estudos!